Entende-se que o cinema começou desde a época do Homo sapiens. Por quê? O cinema é feito por imagens, vídeos gravados para que sejam exibidos durante os tempos. Por causa disso, tende esse entendimento de alguns autores. Com as pinturas rupestres, dava-se início do cinema. Mas outros autores também nos dizem que podem ter vindo desde o teatro. Poderia ser uma derivação, pois filmes são peças gravadas e melhoradas. Tivemos também no início os chineses que usavam bonecos para fazer o teatro de sombras. Era uma espécie de jogo de sombras, que para qualquer efeito foi o que iniciou estudos de sombras, que posteriormente, com auxílio da câmara escura, criada por Leonardo da Vinci no século XVI, e a lanterna mágica, capaz de projetar imagens desenhadas em lâminas de vidro, constituem os fundamentos da ciência ótica que tornou possível a realidade cinematográfica. Para captar e reproduzir a imagem do movimento, foi criado vários aparelhos baseados no fenômeno da persistência retiliana, que é a fração de segundo que a imagem permanece na retina, descoberto pelo inglês Peter Mark Roger em 1826. Desenvolvimento da fotografia por Louis Jacques Daguerre e Joseph Nicephore Niepce, na mesma época que deram o pontapé inicial para a criação das filmadoras, e as pesquisas de captação e análise do movimento representam o avanço decisivo do cinema, e a primeira fotografia foi tirada em 1826. Auguste e Louis Lumière fizeram uma série de estudos sobre os processos fotográficos, e a partir do aperfeiçoamento do cinetoscópio, pôde ser criado o cinematógrafo, mas que teria sido inventado por Leon Bowling e aperfeiçoado pelos irmãos Lumière em 1895. Os irmãos Lumière também são considerados inventores do cinema, ao lado de George Méliès, a quem é atribuído o título de pai do cinema de ficção. A criação do cinematógrafo fez começar a produção de filmes mudos, pois o som veio apenas há 3 décadas depois. As produções eram documentários ou sobre o cotidiano, tudo filmado ao ar livre e tendo em média 2 minutos de projeção. Mas a primeira exibição pública dos irmãos Lumière aconteceu no Grand Café, em Paris. O filme se intitulava A Saída da Fábrica Lumière, em Lyon. Entre os espectadores encontravam-se Méliès, que logo se interessou pelo aparelho e nos apresentou grandes atores como Charlie Chaplin, Max Linder, Sarah Bernhardt, Buster Keaton e Harold Lloyd. A ascensão da indústria cinematográfica americana se deu logo após a Primeira Guerra Mundial e o declínio do cinema europeu. A consolidação de Hollywood como principal reduto de empresas do ramo cinematográfico se deu a partir da década de 20, com a criação de novos gêneros como o policial, de terror, a comédia, entre outros. Em 1912, Max Sennett, o maior produtor de comédia do cinema mudo, que descobriu Charlie Chaplin, instalava a sua Keystone Company. No mesmo ano surge a Paramount Pictures e em 1915 surge a Fox Corporation. Desde a época de ouro do cinema, quando foi inventada a fotografia, apenas tivemos inovações nos conceitos de como produzir e melhorar os efeitos audiovisuais nas superproduções, que tornaram-se super desde O Vento Levou e A Dama das Camélias. Tivemos os primeiros exemplos de efeitos especiais com a descoberta de George Méliès, com o filme Viagem à Lua, que mostrou um super avanço com relação às cenas quadro a quadro, o uso de miniaturas mecânicas, fundos pintados e da exposição múltipla de películas para enganar o olho do espectador. Atualmente, em 99% dos filmes, são usados efeitos de altíssimo nível para dar mais atração à produção. Tiveram modificações de uso de instrumentos, desde programas de computador e métodos de como dar vida a cenas, onde sem os efeitos iria apenas ser mais uma cena dentro de muitas outras.
Uma das mais famosas empresas que trabalham com efeitos para Hollywood é a Industrial Light and Magic, fundada por nada mais nada menos que George Lucas, que trabalhou para grandes filmes como Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, Harry Potter, Piratas do Caribe e muitas outras obras aclamadas pelo público de todas as idades. Em exemplo, temos o filme As Aventuras de Pi, onde seria difícil colocar um tigre dentro de uma embarcação e simular uma viagem a alto mar. Tiveram que criar um tigre apenas usando computação gráfica, mas tomaram todo o cuidado de pensar nas expressões faciais, na maneira de agir e passar ao público a impressão forte de que aquilo se tratava de um tigre de verdade. E um dos mais importantes homens dentro do assunto abordado é Steven Spielberg, pois foi um pai à criação do que não existe. Com certeza você já ouviu vozes parecidas nos filmes, não é? São os dubladores, pessoas que empregam suas vozes para dar vida a personagens de filmes, séries, novelas e entre outros. A dublagem é apenas a troca das falas originais para o idioma do país, em nosso caso, o português. Algumas dessas férias são bem conhecidas porque já dublaram personagens muito conhecidos por nós, como Scooby-Doo, Harry Potter, Jim Carrey, Will Smith e outros. Eles têm que ser diplomados em teatro para poderem exercer esse grande papel, do qual admiro muito. Vamos saber um pouco de quem estamos falando? Guilherme Briggs, um dos caras mais importantes dentro desse mundo da dublagem, um herói. Já deu voz para Buzz Lightyear de Toy Story, Han Solo de Star Wars, Superman do Homem de Aço, dentre muitos outros papéis, e ainda é diretor de dublagem. Miriam Fisher já interpretou a voz da personagem da Drew Barrymore, também dublou Velma do Scooby-Doo e Bellatrix Lestrange, de Harry Potter. Marco Antônio Costa já dublou vários galãs de Hollywood, como Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney, Matt Damon, Ben Stiller, Robert Downey Jr. e Tom Cruise. Ricardo Schnitzer fez a dublagem de vários personagens de Al Pacino, Richard Gere, Nicolas Cage e Jackie Chan. É dono da voz de Jaime Lannister, da série Game of Thrones, Hank, do desenho animado A Caverna do Dragão e Capitão Planeta. Bom, esses foram os grandes nomes que vocês deveriam conhecer. Dos americanos, né? Eu já desconfiava. Qual é o plano agora, Benny? Vai deixá-los no meio do deserto, apodrecendo no sol? Você é uma rena. Eis sua motivação. Seu nome é Rodolfo, tem o nariz vermelho e ninguém gosta de você. Aí um dia, o Papai Noel te pegou e você salvou o Natal. Esta é uma bela espada. Eu espero que o homem que a forjou mostre... E manda esta mensagem para qualquer Autobot sobrevivente que esteja refugiado entre as estrelas. Estamos aqui. Estamos esperando. O que dizer da grande diversidade de atores e atrizes talentosos? Estrelas que dão vida aos mais diferentes personagens. Alguns alcançam a fama e se destacam nesse vasto mundo de talentos, proporcionando ao telespectador sentir prazer ao assistir produções com suas participações. Um top 5 entre os melhores seria muito pouco em comparação com a grande quantidade de atores espetaculares que já tivemos a honra de ver nas telonas. Um trabalho duro de decorar textos, saber se expressar de forma impecável e muitas vezes com atuações que garantem o sucesso do filme. Entre os atores mais conhecidos, podemos citar Tom Hanks, Harrison Ford, Morgan Freeman, Marlon Brando, Brad Pitt, Sandra Bullock, Angelina Jolie, dentre outros. We are under attack from an old enemy. Find Professor London. He exposed one of the greatest cover-ups in human history. But what terrifying discovery would make the Vatican turn to him? That's Illuminati. São as grandes produções do cinema.
por causa dos efeitos, modernidade do modo que são as filmagens e tudo mais. Mas você já parou para pensar no trabalho que dá para fazer tudo aquilo que você vê nas telonas? Existe todo um trabalho bem planejado, pois o mercado cinematográfico está muito exigente. Nisso, são contratados vários especialistas e técnicos em determinadas áreas para que tudo que o diretor quer exista. Não são apenas os atores e atrizes que são as estrelas de um filme, pois sem diretores, maquiadores, diretores de imagens, técnico de efeitos especiais, roteiristas, diretor de fotografia, compositor musical, produtor, operador de câmera, técnico de som e imagem e outros profissionais, como coreógrafos, figurinistas, não existiria a beleza que vemos nos filmes que já nos agradaram e nos que ainda assistiremos. Em 1908, foi feito em Hollywood um documentário de curta-metragem chamado Making Motion Pictures, A Day in the Vitagraph Studio. Traduzido, fazer filmes um dia no estúdio Vitagraph. É considerado o primeiro making-of da história do cinema. Okay, ready, and action! I think the thing that people need to keep very strongly in mind is every tiny bit of the performance that you see on the screen had to do all the things that you see them doing in the film. And that's where the power of the performance comes from. Capture what's the intent of the actor. Let's go! So what about this one? Run, don't run. Run, definitely run! Como em qualquer país, temos nós, brasileiros, também os filmes de autoria própria, desde curtas até mesmo grandes premiações. O cenário brasileiro de filmes é vasto, mesmo não parecendo para alguns, desde a entrada do cinematógrafo no Brasil, com Alfonso Segreto, imigrante italiano que trouxe a modernidade da época em sua bagagem. Centenas de pequenos filmes começaram a ser produzidos e exibidos em vias públicas. Assim, cresceu rapidamente o lazer e diversão da massa. Nessa época destacou o mineiro Humberto Mauro, autor de Ganga Bruta, que destacou a sofisticação que o cinema nacional estava passando, e veio as comédias musicais que caíram no gosto do público brasileiro, revelando ainda grandes nomes da nossa música como Carmen Miranda, apesar de ser portuguesa, é símbolo do Brasil. O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano. Veio o tempo do cinema novo, que era um movimento que divulgava o cinema nacional, vindo do recém-criado Estúdio de Veracruz. Nos trouxe Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, criações de Glauber Rocha que o fizeram ficar reconhecido por seus feitos. O governo Geisel, ainda a fim de organizar o mercado cinematográfico, cria em 1974 a estatal Embrafilme, do qual saíram Dona Flor e seus dois maridos, Bruno Barreto, e Pichote, A Lei dos Mais Fracos, Hector Balenco. Filmes com comédias leves ou temáticas políticas, por causa do regime militar. O cinema nacional sempre foi movimentado a não só um gênero, mas sim vários, dos quais são bons filmes e de boa impressão para os brasileiros, uns mais renomados que outros, e até mesmo temos os personagens que caíram na boca do povo, como o Capitão Nascimento, Tropa de Elite, e João Grilo, Alto da Compadecida. E prepare pra morrer! Se Viringue Aracaju acaba de chegar! Oxe, agora é de 12. Eita, mas se ele é o senhor quem é? Eu sou eu, ora. Mas se o senhor é o senhor, então quem é ele? Isso é o que a gente vai saber agora. Quem é esse topo de amarra-jegue? Qual? Você mesmo que acabou de chegar dizendo que sou eu. Acabo de chegar e já vou dando meia volta. Dentro do cinema, temos premiações que variam desde o melhor ator até mesmo melhor efeito visual. Existem vários tipos e também para vários gêneros, e os mais renomados são Urso de Ouro, é o prêmio de maior prestígio do Festival de Berlim e é um dos mais importantes e prestigiados prêmios de cinema do mundo. É entregue desde o ano de 1951 para a melhor obra do ano, escolhida pelo júri internacional. Desde 2007, também é entregue para a melhor curta-metragem do ano. O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro é uma premiação anual organizada pela Academia
Brasileira de Cinema e concedida ao melhor filme estrangeiro e aos melhores do cinema brasileiro em diversas categorias. É um prêmio diferente de todos os outros, porque é organizado e votado pelos próprios profissionais, uma forma da própria classe celebrar o seu trabalho e dar o devido reconhecimento ao talento de seus profissionais. E sem esquecer do mais importante e mais aclamado prêmio, o Oscar, é o mais famoso e cobiçado troféu do mundo do cinema. É entregue anualmente em cerimônias no Teatro Kodak, da cidade de Los Angeles, aos que mais se destacam no ano anterior em categorias como ator, atriz, diretor, realizador ou cineastas, fotografias, músicas, roteiros ou argumentos e melhor filme, entre os outros. I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Oh, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man. Lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped. Sold into slavery. Vasto é o mundo do cinema, com milhares de títulos em circulação, desde os mais antigos aos mais atuais. Deles sempre tem o que mais nos comove, mas nos deixa eufóricos e maravilhados. Difícil é dizer qual é o melhor, mas existem as principais produções das quais não podem faltar no currículo de um cinéfilo. Ou se faltar, ele assiste na mesma hora que falam algum filme de qual o mesmo não tenha conhecimento. Existem os filmes que fizeram muito sucesso e realmente foram consagrados com vários Oscars e aplausos pelo público. E nessa lista entram O Senhor dos Anéis, que ganhou no total 17 estatuetas por diversas indicações. Temos também Titanic com Leonardo DiCaprio, que emocionou seus espectadores e arrecadou 11 Oscars pela superprodução. Poltergeist revolucionou a era dos filmes de terror, produzido por Steven Spielberg, gerando suspense, medo e agonia nas cenas horripilantes e com os seus efeitos sonoros de primeira. Star Wars foi uma ideia brilhante do querido George Lucas, revolucionando o mundo dos filmes de guerra intergalácticas envolvendo política, futurismo e romance. Forced to kill. You must fight, and you will meet your destiny.